O ego da galera. A gente sabe que isso tem um peso também, ainda mais porque o trabalho não começou, né? A bola não rolou ainda para o Paulo Souza. E assim, o Paulo Souza não acertou com o Flamengo para chegar ao Brasil, para trabalhar no Flamengo, para fazer o rubro-negro esquecer o Jorge Jesus. Não, ele chegou para fazer o trabalho dele. Se vai ser bem feito ou não, aí a gente vai começar a avaliar, vai ter uma ideia a partir de agora, né? Então assim, acho que é uma situação, William, que é muito mais criada de quem está fora do Flamengo do que quem está internamente no clube, do que quem participou da negociação para contratar o Paulo Souza. Não, Paulo Souza chegou, William. E a gente tem que avaliar o Paulo Souza pelos métodos e ideias do Paulo Souza. Não querendo que o Paulo Souza seja o Jorge Jesus. São técnicos diferentes, né? São metodologias, às vezes, de trabalhos diferentes também. São pensamentos de futebol diferentes também. Então, assim, o Jorge Jesus tem uma história que foi muito bem contada e muito bem construída pela capacidade que ele teve de trabalhar com um grande time, que ele potencializou para ganhar da maneira que venceu, né? Que ganhou os campeonatos. E agora vem o Paulo Souza, né, que tem a semelhança com o Jorge Jesus em relação apenas à nacionalidade. Os dois são portugueses. E o Paulo Souza até agora tem se mostrado muito inteligente para falar do Flamengo, né, para exaltar o clube, para falar da torcida, para falar da chance que para ele, eu tô com o Elton, não é uma chance de trabalhar no Brasil para depois talvez voltar para a Europa. Ele talvez até pense isso, mas ele não aparenta isso publicamente, não parece pensar assim publicamente. Já passou por 8 países como treinador, acho que não vai ter dificuldade para adaptar-se ao Brasil. Ele já conheceu culturas diferentes, países diferentes e vem trabalhando na América do Sul agora. Agora, essa sombra aí, William, ela vai aparecer sempre de fora. Do torcedor, da mídia, da rede social. Por Paulo Souza trabalhar, não acredito não, que ele vai ter dificuldade, porque tem o Jorge Jesus entre empregos nesse momento. Detalhe, né? E o Paulo Souza continua naquele discurso lá bacana que o torcedor gosta de ouvir, que é verdade. Ele falou, foi questionado, né, sobre a seleção polonesa. Você saiu da seleção da Polônia e tal, etc. Falou, eu já tive outras propostas quando eu estava na seleção polonesa. Só que não tinha aparecido um Flamengo. Ele mandou essa. Falou, não tinha aparecido um Flamengo. Apareceu um Flamengo, aí a história é outra. Olha o peso. Olha. Ele tem muita compreensão do que é o Flamengo, do tamanho do Flamengo, a dimensão. E você viu aí na entrevista, né? Acompanha e tal. Daqui a pouco a gente traz mais trechos. Agora, Elton, vamos lá, qual é o limite para o Paulo Souza para ser cobrado? Porque o Renato, quando chegou, ele empilhou goleadas. No meio do percurso ali, teve uma goleada sofrida para o Internacional por 4-0, mas já deu resposta no meio de semana, e foi. Até que 2, 3 resultados, um questionamento ali na forma de jogar e tal, não precisou muito para a coisa já degringolar, né? Qual é o limite do Paulo Souza? Qual é o crédito? Qual é o tempo? William, só um parêntese, acho, e aí é uma percepção de quem está de longe, que aquela confusão que a Conmebol acabou cometendo naquela final da Libertadores, que levou a final de Boca e River para o Santiago Bernabéu, aquele jogo ajudou a muita gente na Europa mudar a percepção sobre o futebol sul-americano, né, de paixão do torcedor, de qualidade técnica, né, de jogadores que compõem essas equipes. Aquele erro acabou abrindo os olhos de muitos técnicos, inclusive na Europa, de olhar o mercado sul-americano como um bom mercado. Fecha parêntese. Com relação à pressão que Paulo Souza vai ter, o tamanho, né, da responsabilidade, o cara já começa com o estadual. Então, as goleadas que Renato teve, até foi no ABC logo de cara, né? O ABC disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, mais o jogo da Copa do Brasil, algumas goleadas ali que tem uma, inclusive, que eu não gosto nem de lembrar, né, particularmente, que fez parte desse bolo aí. Por que não? Não, assim? nem esquece, Como assim? esquece isso, cara. Elton, aqui é jornalismo, Elton. É informação, Elton, informação. Ué, que conversa é essa? Eu já esqueci. Você lembra? Deixa eu falar uma coisa, Elton. A ESPN tinha um slogan antigamente chamado Informação é o nosso esporte. Já foi um slogan, não foi, Prats? Não foi? Isso? Informação é o nosso esporte. Não é porque não tem mais esse slogan que deixou de ser o nosso esporte. Então continua sendo. Informação ainda é o nosso esporte. Vou pegar aqui. Entendeu? Então é uma informação, Elton. Meu primo mandou uma mensagem aqui. Foi contra o Bahia. Meu primo mandou aqui. Meu primo que é torcedor. Então, assim, ele teve esse início, né, de trabalho também,
que foi importante para consolidar o seu entendimento, né, com relação ao elenco do Flamengo por mais tempo. Acho que o Paulo Souza, nesse início de temporada, vai ter essa oportunidade, né? A Libertadores começa em abril, a fase de grupos. Ele vai ter apenas o estadual nesse período, né? Então é o momento ali de consolidar um trabalho, de recuperar alguns jogadores, de colocar os seus conceitos em prática, com adversários um pouco mais acessíveis. Talvez só o Fluminense, né, nesse momento, como uma referência um pouco maior, né? O Fluminense que tem montado uma boa equipe, né? Já que o Vasco vive dificuldades, o Botafogo está tentando se reconectar com a primeira divisão, né, e fazendo a reformulação, vive esse processo também de sociedade anônima. O Flamengo vai ter o Fluminense como referência até o Campeonato Brasileiro apenas. Eu acho que é o momento dele entrar nas competições principais do ano com mais entendimento do que é o Flamengo, com mais entendimento do elenco, né, do cenário do futebol brasileiro. Acho que o estadual pode ajudar. Nesse sentido, o estadual ajuda muita gente, né? No caso do Paulo Souza, vai ser uma mão na roda. Por títulos, então, é isso, Prates? Depende do critério de cada um, William. Os títulos, eles fazem parte de um dos critérios, né? Eu costumo falar que o tamanho do clube é medido pela paixão do seu torcedor, não é medido por nós da mídia, né? Porque o torcedor que ama o clube dele, ele considera o clube dele o maior clube do mundo. Isso é absolutamente justificável, é compreensível, né? O que o Paulo Souza tem passado de recado, e eu acho que é algo que é muito importante, ainda mais para o treinador que não é brasileiro, que está chegando para trabalhar no Brasil pela primeira vez, é respeito à instituição que ele vai trabalhar. Isso daí é muito importante, o flamenguista certamente gosta de ouvir o que vai falar o Paulo Souza, ele de maneira muito inteligente, muito preparada, vai saber massagear o ego do rubro-negro, como nós vimos outros técnicos recentemente que trabalharam no Brasil, também chegaram aos clubes demonstrando muito respeito com a história dos clubes, né, falando em relação a ídolos, a conquistas. Aí, às vezes, alguns clubes que têm menos títulos, os treinadores falam, que falou o Paulo Souza, por exemplo, olha, o clube é muito maior do que os números de títulos conquistados. Eu acho que é uma visão, William, inteligente. Uma visão de um treinador que está chegando aqui, não para ele, claro que vai conhecer no dia a dia o Flamengo, vai conhecer no dia a dia os jogadores, mas sabe o que tem de falar, sabe que é importante demonstrar respeito. Os dirigentes do Flamengo foram até Portugal para fechar com o Paulo Souza, né, demonstraram interesse no Paulo Souza, e o Paulo Souza demonstrou interesse no Flamengo. Né? Eu saí de uma seleção que pode chegar à Copa do Mundo para trabalhar no Flamengo. Então acho que mais do que assim, tem razão, não tem razão, não, William, é a inteligência do Paulo Souza. Sabe para quem fala e o que fala e para o público-alvo dele. Nisso ele foi muito bem. Comparação aqui, Elton, se a gente imaginar a América do Sul aqui, né? O São Paulo tem mais títulos que o Flamengo. Estou falando Libertadores, né? Vamos colocar assim. Vamos pensar em títulos. O Paulo Souza está falando que não se mede por títulos, né? Então vamos pensar nos clubes que têm mais títulos que o Flamengo, títulos de Libertadores. Então, assim, o São Paulo tem, o Palmeiras tem, o Santos tem, o Grêmio também, né? O Grêmio é tricampeão da Libertadores. O Grêmio tem 3 títulos. São esses, né? Estou lembrando aqui, o Inter tem 2 títulos de Libertadores, o Flamengo também, aí depois tem empate ali. Cruzeiro também. E são clubes que, claro, também construíram uma história linda. Alguém chamou aí? O Cruzeiro também. Também. Obrigado, Elton. Obrigado. Então, assim, desses clubes com mais títulos, né, e que construíram histórias maravilhosas também no cenário sul-americano, também no cenário mundial, né, assim como o Flamengo também construiu uma história bonita no cenário mundial também, com título mundial, inclusive, com recentemente o vice-mundial também ali no jogo com o Liverpool e tudo. O Flamengo, mesmo com menos títulos internacionais que essas equipes, o Flamengo está nesse nível internacional? O Flamengo está a história do Flamengo, estou falando, extrapolando nossas fronteiras aqui, ela é desse tamanho também, por sua torcida, por sua história, por seus ídolos, seus jogadores? Dá para fazer essa comparação quando a gente fala não se mede por títulos? Dá para fazer essa comparação. Você sabe o que é curioso? Todos esses times que você citou, todos, no mínimo aí nas 2, 3 temporadas, teve um técnico de fora. Teve um técnico estrangeiro, todos eles. Verdade. Inclusive, atualmente, muitos têm. O próprio Cruzeiro acabou de contratar um técnico estrangeiro, né? Tirou o Luxemburgo e colocou
um técnico estrangeiro. Então, acho que dá sim, William, para fazer essa comparação. Primeiro que o Flamengo ele conquistou esse espaço na década de 80 com o Zico e aquela seleção, né? Muitos jogadores foram para a seleção brasileira, muitos jogadores saíram do Flamengo e foram jogar em outros países e levam essa marca Flamengo, né? O Zico foi jogar na Itália, como o Júnior acabou jogando também, fizeram sua história fora do Brasil. Mais recente, o Adriano. Muitos jogadores que saem do Flamengo e levam a marca Flamengo para os clubes onde vão jogar e acabam falando muito sobre o Flamengo, né? A gente tem uma história interessante com relação ao Grêmio, que o Cristiano Ronaldo conhece o Grêmio por causa do Filipão, né? Porque o Filipão foi técnico dele na seleção portuguesa, ele fala um pouco do Grêmio, imita o Filipão, né, quando falava do Grêmio. Então, assim, os próprios atletas são embaixadores do clube. E o Flamengo acaba sendo conhecido também pela sua história dentro do futebol brasileiro. Tô com o Prats e com o próprio Paulo Souza, né? Não dá para se medir apenas com conquistas, né? As conquistas, elas elevam o patamar do clube, projetam o clube para além das suas divisas, das fronteiras, mas tem muitas mais coisas envolvidas, né? É só pegar o Maracanã, muitas vezes com 200 mil torcedores lá atrás, e muita gente fica impressionado por como é que isso acontece, né? Num Flamengo e Vasco, num Flamengo e Botafogo, que são clubes conhecidos também fora, mas talvez um pouco menos, mas acho que título é importantíssimo e todo mundo quer conquistar. Mas existem outras coisas que são agregadas à marca de um clube que são tão importantes quanto. E acho que isso pesou bastante também para o Flamengo ter essa projeção internacional.